A gente tem aqui uma aula importante na Biologia A, que pega a parte de proteínas, especialmente quando a gente fala de um tipo de proteína que são as enzimas. Enzima é um assunto que sempre aparece em vestibular, Enem, e a gente tem que dominar aí o que eu vou trabalhar com vocês hoje aqui de uma maneira até mais específica, mais aprofundada, tendo em vista que esse é um assunto importantíssimo. Então, bora lá, gente. Provavelmente eu vou extrapolar um pouquinho na frente A, que a gente tem um conteúdo um pouco mais denso, e aí a gente controla o tempo ali na frente B e C, tá? Lembrando que os assuntos que vocês forem percebendo que a gente está um pouquinho atrasado ali, de acordo com o nosso cronograma, lembrando que a gente está ali de acordo com o nosso calendário na quarta semana, a cada fechamento de mês, eu vou fazer uma gravação daqueles conteúdos que estão atrasados, ou seja, assim vocês ganham uma aula a mais, né? Eu não preciso correr aqui com o que eu tenho para trabalhar com vocês. Vocês ganham uma aula a mais, ela não vai ser ao vivo, mas vai ser gravada. Eu prometo que vou gravar com a mesma qualidade aqui, né? Que eu já tenho entregado no ao vivo. E a gente consegue manter o calendário, né? Ou seja, sempre com a proposta de entregar algo a mais e não a menos. E já dou um spoiler aqui para vocês, galera. Eu vou ofertar um curso de resolução de questões para o Enem, que envolve a parte de ciências da natureza, biologia, física e química. Será também 1h30 por semana. Eu vou fazer na terça-feira, ali no intervalo das 6h30 até as 8 da noite. E esse curso, que vai ser voltado para o Enem, ele vai ser um curso gratuito, tá? Para quem? Para quem já é meu aluno e para os alunos de escola pública. Então, se vocês souberem de algum amigo, né, aí que estuda em escola pública e precisa, né, vai ser um curso somente de resolução de questões, biologia, física e química, fecha ciências da natureza do Enem. Ele vai ser gratuito, aí exclusivamente para os meus alunos que estão aqui no extensivo. Aquilo que eu falei, né, tudo que eu for ofertando a mais, eu quero ir trazendo vocês junto comigo. Mas ele também envolve um projeto aí de doação para a sociedade, né, para os alunos de escola pública, que a gente consegue fazer um trabalho também, tá bom? Mas vamos lá, minha gente, deixa eu abrir aqui o chat, para eu conseguir enxergar vocês na mensagem também. Frente A, bioquímica, na aula passada falamos de carboidratos e lipídios, e agora a gente chega numa nova classe de matéria orgânica, e a gente começa, então, falando das proteínas. Já adianto para vocês que tudo que eu falar de proteína, gente, vale para enzima. Por quê? Porque as enzimas são proteínas. Lógico, a gente está aqui trabalhando uma biologia que também tem o propósito de trazer um algo a mais para vocês. Existe exceção? Existem. Algumas enzimas que são denominadas de ribozimas, ou seja, são enzimas de RNA, elas são exceção. Mas assim, galera, de maneira geral, você pensou em enzima, você vai pensar em proteína. Então assim, Giovanni, posso pensar que toda enzima é uma proteína? Olha, de maneira geral, sim. Só toma cuidado que, se for questão de somatória, né, a gente tem que ficar atento. Porque se a questão de somatória falar assim, existem as ribozimas, que são enzimas de RNA, existem. Todas as enzimas são proteínas? Cara, nem todas, né? Existe exceção. Então, eu só penso na exceção quando o exercício fala da exceção, né? Por exemplo, todas as enzimas são proteínas. O correto seria dizer a maioria, né? A maioria das enzimas são proteínas, salvo exceções as ribozimas, que são as enzimas de RNA. E como eu já disse para vocês, o ribossomo, que é uma organela simples, teoricamente simples, mas se você for ver, toda forma de vida tem ribossomo, né? Exceto o vírus, que é uma entidade à parte, desde bactéria até planta e animais, a gente tem aí ribossomo, que é uma organela importante para a síntese de proteínas. Nós temos aí, então, uma organela que não tem membrana e que ela é formada essencialmente por RNA ribossomal. E o ribossomo, basicamente, gente, ele é uma ribosima. Ele é uma enzima
aí, né, de RNA. Tá? Essa é uma leitura mais moderna em relação ao ribossomo, que deixa de ser uma simples organela para ganhar o posto aí de uma ribosima, uma enzima de RNA. Tá? Essa é uma atualização aí que a gente traz em relação ao ribossomo. Quando a gente fala de proteínas e de enzimas, a gente traz aqui algumas características, né? Ou seja, características e também algumas funções. Eu vou citar algumas aqui, tá, gente? Por exemplo, vai raciocinando junto comigo. Você lembra de alguma proteína que tem a função estrutural? A função estrutural, se você pensar no seu cabelo, você tem a queratina. Queratina é uma proteína com função estrutural. A proteína mais abundante que nós temos no nosso corpo é o colágeno. O colágeno é uma proteína com função estrutural, certo? Nós temos proteínas com função de defesa. Nós estamos falando aí, por exemplo, dos anticorpos. Anticorpos são de natureza proteica e tem essa função de proteção, essa função de defesa. Temos proteínas com função catalítica, e aqui a gente está falando das enzimas. Enzimas, então, são proteínas com função catalítica. Temos proteínas com função de transporte, por exemplo, a hemoglobina. A hemoglobina é uma metalproteína que depende do ferro e está associada ao transporte de gases, como 98% do oxigênio, como 25% do gás carbônico. Nós temos a mioglobina. A mioglobina também é uma proteína de transporte, né? Mioglobina, também uma proteína de transporte. Temos proteínas com função hormonal, e aqui a gente está falando dos hormônios. Hormônios, lógico, a gente tem aí várias naturezas em relação aos hormônios, mas de maneira geral a gente vai ter aí uma quantidade significativa de hormônios de natureza proteica. A gente poderia ficar aqui mais uns 10, 15 minutos falando de proteínas. Podemos falar de proteínas com função contrátil, e essa aqui é especial para a federal, né? A quitina e miosina. Miosina. Por que é especial para a federal? Porque a federal já trouxe 2 anos consecutivos falando que a quitina e miosina são células musculares. E isso é falso. A quitina e miosina são proteínas com função contrátil, presente em células musculares, né? Quando você tem lá o sarcômero ou miômero, né? Então a federal trouxe aí 2 anos a mesma frase, gente, repetiu a mesma frase, e é lógico que essa frase estava errada, que a frase afirmava que a quitina e a miosina são células musculares. Isso é falso. Elas são de natureza proteica. Elas são proteínas com função contrátil encontradas aí nas fibras musculares, certo? Seguimos aqui. Quando você pensa em proteína, gente, proteína é um polímero, né? Vamos traduzir essa palavra? Um polímero? A proteína é um polímero de aminoácidos. Eu vou abreviar aminoácidos como azinho, tá, gente? Essa é uma abreviação aí oficial até que a gente usa para aminoácido, para não ficar escrevendo toda hora aminoácido, né? O que é um polímero? Do latim, a palavra meros significa parte. E poli significa muitos. Ou seja, uma proteína, ela é formada por muitos aminoácidos. A menor proteína que nós conhecemos, isso aqui é uma curiosidade legal até para você saber, a menor proteína que nós temos é a insulina. Insulina. Essa é a menor proteína que nós temos, conhecimento. E a insulina, ela tem quantos aminoácidos? A insulina é formada por 51 aminoácidos. Aí você pega a hemoglobina. A hemoglobina é formada por 587 aminoácidos. Você tem proteínas que são formadas por milhares de aminoácidos. Então, a proteína, ela é um polímero. Ela é aí formada, né, por várias partes fundamentais. E qual é a parte fundamental de uma proteína? É o aminoácido. O aminoácido, galera, ele tem uma porção NH2, que nós chamamos de porção amina, e nós temos aqui uma porção de o C-dupla-O, né, aqui,
é a porção carboxila. Essa porção carboxila é uma porção ácida. Então, eu tenho aqui na tela, nesse momento, uma porção amina e uma porção ácida, um aminoácido. Observe que o aminoácido, gente, ele tem aqui o hidrogênio que é fixo, que não muda, o carbono central e o radical, que é variável. Como assim, Giovanni, variável? Gente, esse radical ele pode ser só um hidrogênio. Ele pode ser um grupo metil, um grupo etil. Dependendo do que vai pendurado aqui nessa parte, a gente tem outro tipo de aminoácido, tá? Então, nós temos aqui um grupo ácido, um grupo amina, um carbono central, o hidrogênio que é fixo e o radical que é variável. Quando você pega um aminoácido e você vai ligar esse aminoácido com outro aminoácido, a gente vai formar agora uma ligação peptídica. Presta bem atenção agora, que você vai entender o que é uma ligação peptídica. A ligação peptídica ela vai acontecer entre esse carbono aqui e esse nitrogênio aqui. Tá? Cada carbono faz 4 ligações. Cada nitrogênio faz 3 ligações. Esse nitrogênio tem 2 ligações com hidrogênio e uma ligação com esse carbono aqui. Mas, para que esse carbono possa se ligar com esse nitrogênio, galera, precisa o quê? Precisa liberar ali uma ligação. Então, o que vai acontecer aqui? Vai sair um hidrogênio daqui e mais um grupamento OH daqui. Então, a gente vai ter a perda de uma molécula de água. Toda vez que você vai formar uma ligação peptídica, ocorre uma reação de síntese por desidratação. Isso envolve um anabolismo. Calma que eu vou traduzir. Eu tenho um aminoácido, como se fosse uma peça de Lego. Eu tenho outro aminoácido. Observe que a ligação peptídica ela é entre um grupo carboxila e um grupo amina. Tá? A UEPG já trouxe isso, a Universidade Estadual de Maringá já trouxe isso, dizendo que a ligação peptídica ela é formada pela união de 2 grupos aminas. Falso. Não são 2 grupos aminas. A ligação peptídica ela é formada a partir de um grupo carboxila de um aminoácido e o grupo amina de outro aminoácido. E para que essa ligação aconteça, essa ligação peptídica aconteça, a gente tem aqui o desprendimento de uma molécula de água. Uma síntese por desidratação. Síntese significa montagem. Toda vez que você tem uma montagem, a gente tem um anabolismo, né? Toda vez que você tem a quebra, você tem o catabolismo. Então, nessa síntese aqui, por desidratação, porque sai água, a gente vai ter, então, esse carbono liberando uma ligação para que ele possa fazer, e o nitrogênio liberando uma ligação para que ele possa fazer. Então, a gente tem ali a famosa ligação peptídica aqui, ó. Uma outra visão aqui, um pouco mais bonitinha agora, ó. Sai a molécula de água, e a gente tem aqui, então, a ligação peptídica aqui embaixo, ó. Tá? Então, uma porção carboxila e uma porção amina. Isso define ligação peptídica. Aqui, galera, pode existir uma matemática em cima dessa ligação peptídica. Observe que eu tenho aqui um aminoácido e eu tenho aqui outro aminoácido. Ou seja, 1 mais 1 são 2. Então, se eu tenho um aminoácido mais outro aminoácido, 1 mais 1 são 2, então significa que para que você tenha um dipeptídeo, isso que nós montamos aqui é um dipeptídeo. Um dipeptídeo, ele é formado por 2 aminoácidos. E tem uma ligação peptídica. Então, faça essa continha aqui para mim. Se eu tenho 100 aminoácidos, 100 azinho, quantas ligações peptídicas nós temos? Quantas ligações peptídicas nós temos? É só você fazer o número de aminoácidos menos 1. Isso me dá o número de ligações peptídicas. Na tela, eu tenho 2 aminoácidos. 2 aminoácidos menos 1, eu tenho uma ligação peptídica. E se eu tiver 100 aminoácidos, então são 100 aminoácidos menos 1. Eu terei 99 ligações peptídicas.
A Universidade Estadual de Maringá já cobrou isso, né? Ou seja, aquelas questões interdisciplinares lá da UEM, ela pode cobrar esse tipo de assunto. Então, a proteína, gente, você já sabe que ela é o quê? Ela é um polímero de aminoácidos. O azinho, a gente abrevia para aminoácidos, né? Lógico, numa discursiva você não vai abreviar, tá? Se você precisar escrever a palavra aminoácido, você vai escrever aminoácido e não vai usar essa abreviação. Quantos aminoácidos compõem esse peptídico? Esse peptídeo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 aminoácidos. Quantas ligações peptídicas são necessárias para uni-los? 1, 2, 3, 4, 5. Então, é o número de aminoácidos menos 1 me dá a quantidade de ligações peptídicas, tá? Número de ligações peptídicas é igual ao número de aminoácidos menos 1. Beleza? Eu quero que você observe agora aqui, ó. Eu coloquei imagens diferentes para que você observe que são aminoácidos distintos, aminoácidos diferentes. Então, tenho aqui um aminoácido vermelho, um aminoácido azul, com uma outra forma, né? Eles estão unidos por ligações peptídicas. Eu tenho aqui, então, um polipeptídeo. Polipeptídeo é um polímero de aminoácidos, né? Lembra que eu falei para vocês que a menor proteína que nós conhecemos é a insulina? E se eu tiver, então, aqui na tela eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 aminoácidos. 8 aminoácidos, gente, não forma proteína. Se a insulina é a menor proteína que nós conhecemos e a insulina tem 51 aminoácidos, então 30 aminoácidos, 40, 50 aminoácidos é um polipeptídeo. Então, se você for usar aí no seu repertório de escrita, né? Pode usar a palavra polipeptídeo? Pode. Eu posso definir proteína como um polipeptídeo? Pode. Também, né? A proteína é um polipeptídeo. A proteína é um polímero de aminoácidos. A gente pode definir assim, tá? O que você tem que saber lá da química, trazendo aqui para a biologia, é que na natureza, para a espécie aí humana especialmente, nós temos 20 tipos de aminoácidos. Tem que decorar, Giovanni? Não, não precisa decorar. Nem eu sei decorar, gente. Eu não perco tempo com isso, tá? Então, não precisa decorar. Nem os vestibulares mais difíceis vão te cobrar quais são os 20 aminoácidos, né? E quais são os aminoácidos naturais essenciais. Vamos ver o que a gente tem que saber, o que a gente tem que decorar daqui, tá? Então, existem os aminoácidos naturais e os aminoácidos essenciais. O que é um aminoácido natural? É aquele aminoácido que o nosso corpo produz. O fígado produz. Então, o seu fígado produz aminoácidos que a gente chama de aminoácidos naturais. E os aminoácidos essenciais, ou não naturais, são aqueles aminoácidos que nós obtemos a partir da dieta, a partir da alimentação, tá? Tá aqui uma tabelinha para vocês. Não perca tempo decorando isso daqui, que não precisa, tá, galera? Os aminoácidos naturais, eu tenho glicina, alanina, serina, cisteína, tirosina, ácido aspartico, ácido glutâmico, arginina, histidina, asparagina, glutamina e prolina. Os essenciais, fenilalanina, valina, triptofano, treonina, lisina, leucina, isoleucina e metionina. Passei rapidamente, porque eu não quero que você perca tempo decorando isso daqui. Agora, se você é interessado em academia, e se alguma questão falar de BCAA, talvez seja interessante você saber, dos 20 aminoácidos, quais fazem parte do que a gente costuma chamar de BCAA? Se você nunca ouviu falar em BCAA, BCAA é um suplemento que a galera que quer ganhar massa muscular em academia acaba utilizando. Mas não só a galera de academia relacionada à musculação, não, tá, gente? O BCAA, ele é uma combinação de 3 aminoácidos. Sabe como que eu decorei isso daqui, gente? Eu vou compartilhar com vocês. Eu decorei assim, valeu isoleucina. Ó, valeu, porque é a valina, então eu pego o vá de valina, leu de leucina e isoleucina. Quais são os 3 aminoácidos que nós consideramos BCAA, que fazem parte desse composto, desse suplemento conhecido como BCAA? Valeu, isoleucina. Valina, leucina e isoleucina. E para que eles são importantes?
Esses aminoácidos, eles não te dão energia. Esses aminoácidos, eles devem ser consumidos após o treino, né? Então, o halterofilista, o atleta de musculação, após o treino, o que vai acontecer? Na academia, a gente rompe a fibra muscular. Em casa, dormindo, você vai ter o reparo dessa fibra muscular. E esses 3 aminoácidos, eles são importantes para o reparo muscular, para a construção muscular. Então, por isso que é um suplemento interessante para halterofilistas, para atletas de musculação. Por quê? Se na academia eu vou rasgar o meu músculo, no sentido de rasgar a fibra muscular, em casa, descansando, repousando, dormindo, é quando você vai ter o reparo da fibra muscular. E esse reparo, ele é melhorado quando você tem reservas de valina, leucina e isoleucina, tá? Então, dos aminoácidos essenciais, que eu gostaria que você soubesse algo a mais, tá? Quais são os aminoácidos que são associados à composição do BCAA? Lembre-se, valeu, isoleucina. E aí, valina, leucina e isoleucina. Gente, aqui tem uma matemática, tá? Você vai ter essenciais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, você tem 8 aminoácidos que são essenciais. E você tem 12 aminoácidos que são naturais, totalizando 20, né? Totaliza os 20 aminoácidos que existem na natureza quando a gente, né, pensa especialmente no ser humano. Mas, de maneira geral, são os 20 aminoácidos que compõem a vida também. Por que eu destaquei a arginina para vocês? Vamos lá. De maneira geral, existem 12 aminoácidos naturais que o seu fígado produz, e existem 8 essenciais. Só que tem um aminoácido que ele é considerado natural, só que o fígado ele não produz 100% da arginina. O fígado ele produz uma parte significativa, mas não chega a 100%. Então a arginina, ela é considerada um aminoácido semi-essencial. Essencial. Vamos lá. De maneira geral, não é errado falar que existem 12 aminoácidos naturais e 8 essenciais. Por quê? Porque o fígado produz arginina, gente. Só que numa questão mais específica, a arginina ela se enquadra como um aminoácido semi-essencial, porque o fígado produz. Fígado produz. Só que o fígado não produz 100%. Você precisa adquirir um pouco de arginina na dieta, na sua alimentação, tá? É por isso que a gente classifica ele como um aminoácido semi-essencial. Então, se alguma questão falar, arginina é um aminoácido semi-essencial, verdadeiro. A arginina é um aminoácido semi-essencial. Observe agora aqui, gente. Vamos supor que eu tenho uma proteína com esses 4 aminoácidos aqui, tá? 13 ligações peptídicas, 4 aminoácidos. Vamos chamar essa proteína de proteína A. Eu tenho uma proteína agora que ela tem os mesmos aqui aminoácido. Tem o aminoácido 1, aminoácido 2, aminoácido 3, aminoácido 4. Mas o que mudou aqui, gente? Mudou a sequência, né? E eu vou chamar essa proteína aqui de proteína B. Eu tenho uma outra proteína que ela é formada só por aminoácidos 1. Mas, ao mesmo tempo, em números matemáticos, ela é igual às demais proteínas, porque tem 1, 2, 3, 4, né? E, por último, eu tenho uma proteína que é formada por 3 aminoácidos do tipo 1. O que eu quero mostrar para vocês, isso aqui ajuda muito para resolver questões. A proteína A é diferente da proteína B. Ah, Giovanni, mas tem os mesmos aminoácidos. Sim, galera, tem os mesmos aminoácidos, mas mudou a sequência, mudou a posição. Trocou a posição do 2 com 1, já não é mais a mesma proteína, gente. Já é outra proteína. Se você tem o tipo de aminoácido, aqui só tem aminoácido do tipo 1. Ah, mas os dois são 4. Os dois são 4. Mas o tipo de aminoácido muda a proteína. E a quantidade também. Porque alguém vai dizer, aqui é aminoácido 1, 1, 1 e 1. Aqui também. Mas são proteínas distintas, por quê? Porque essa proteína,
aqui é formada por 4 aminoácidos. E essa daqui é formada por 3 aminoácidos. Então, guarde essa informação, gente. Se eu mudo a posição de um aminoácido, que seja, muda a proteína. Se você muda o tipo de aminoácido, muda a proteína. Se você muda a quantidade, o número, muda a proteína. É por isso, né, aí que eu estou sendo bem exigente aqui, né, destacando para vocês, porque esse é um assunto importante. Agora chegamos aqui, gente, numa doença chamada de anemia falciforme. A hemácia falciforme, ela tem um formato em forma de foice. Aqui você vê a hemácia normal e aqui a hemácia falciforme. O que muda, gente? A hemácia normal, ela vai ter ali a sua hemoglobina, né, com uma composição de 287 aminoácidos. Enquanto que a hemácia falciforme, ela vai ter a sua proteína, hemoglobina, formada também por 287 aminoácidos. Só que, onde deveria ter valina, apareceu o ácido glutâmico, gente. Caramba, Giovanni, se trocar um único aminoácido, isso pode ser grave? Pode. No caso da anemia falciforme, é isso que acontece. Numa determinada posição da hemoglobina, onde deveria ter a valina, aparece ali o ácido glutâmico. E isso, gente, muda a conformação espacial de estrutura da hemácia, né? E leva a uma anemia falciforme. Tá? Continuando aqui. Ligações peptídicas. Ligações peptídicas, ela garante a estrutura primária da proteína. A estrutura primária da proteína, ela é garantida somente por ligações peptídicas. A estrutura secundária, ela é garantida por ligações peptídicas mais pontes de hidrogênio, formando como se fosse esse espiral que vocês estão vendo na tela. A proteína que tem a estrutura terciária, que está aqui, ó, estrutura terciária, ela vai apresentar, além das ligações peptídicas, que mantêm a estrutura primária, além das ligações de hidrogênio, que mantêm a estrutura secundária, ela vai apresentar na estrutura terciária ligações de sulfeto. Você tem que saber que é a estrutura terciária a estrutura ativa da proteína. A proteína só está ativa a partir da estrutura terciária. E a maioria das proteínas, elas param na estrutura terciária. Temos uma exceção, que é a hemoglobina. A hemoglobina, ela é uma proteína que vai até a estrutura quaternária. Então, aqui você está visualizando uma estrutura quaternária. Giovanni, se a estrutura terciária já é uma estrutura ativa, a estrutura quaternária também é uma estrutura ativa? Aham, é isso mesmo. Tá? Só que a estrutura quaternária, ela não aparece. Ela aparece na hemoglobina, por exemplo. O calor, o pH, isso pode levar à desnaturação proteica. As pontes de sulfeto que mantêm a estrutura quaternária, elas podem se perder. As pontes de sulfeto que mantêm a estrutura terciária, elas podem se perder. As pontes de hidrogênio que mantêm a estrutura secundária, elas também podem se perderem. E aí a gente tem um processo denominado de desnaturação. Observe que a estrutura primária, ela não é desfeita por calor e pH. Ligação peptídica é uma ligação que resiste ao calor e à mudança de pH, tá? Então, o que seria uma desnaturação? É quando você tem a perda das ligações químicas que mantêm aquela estrutura. Por exemplo, a estrutura secundária é mantida por ligações de hidrogênio, a estrutura terciária é mantida por ligações de sulfeto, e a estrutura quaternária também é mantida por ligações de sulfeto. Desnaturar significa perder essas ligações e estabilizar ali, né, parar na estrutura primária, que é a estrutura mantida por ligações peptídicas.
tá? Que seria a desnaturação? Como que eu posso definir desnaturação? É a perda do formato e da função proteica. Por isso, quando você tem uma febre muito alta, o que acontece? Você passa mal, porque você começa a desnaturar as suas proteínas, tá? Então, temos aí a desnaturação. Um exemplo de desnaturação, você fritou um ovo. O que aconteceu com as proteínas do ovo? Desnaturaram. Agora, quando você faz uma chapinha no cabelo, aquece o cabelo, né? Lá com a chapinha, você está fazendo uma desnaturação das proteínas do cabelo. A queratina, por exemplo. Só se você molhar o seu cabelo, ele renatura. Então, o contrário, gente, da desnaturação, que é a perda do formato e da função, é a renaturação, que é a recuperação desse formato. Isso a gente observa, por exemplo, no cabelo. O que é importante você saber? Normalmente, a desnaturação ela é irreversível, salvo exceções na questão do cabelo, né? Quando a gente faz uma chapinha. Eu estou quase terminando a parte de proteína, e aí a gente vai finalizar com a parte de enzima, mas eu gostaria de falar para vocês aqui ainda de duas doenças. Gente, a Federal não vai cobrar essas doenças. O Enem também dificilmente vai cobrar essas duas doenças. Mas a UFSC já cobrou, Santa Catarina, né? A Universidade do Rio Grande do Sul já cobrou, o EM já cobrou. Qual a diferença do marasmo e do quachocor? Aqui envolve uma desnutrição energético-proteica. O marasmo, ele é definido por essa foto aqui. O quachocor, ele é definido por essa imagem aqui, né? Observe que aqui eu tenho uma magreza extrema, um aspecto envelhecido, peso muito baixo, retardo do crescimento, ansiedade, anemia, xeroftalmia. Xero quer dizer seco. Oftalmia é olho, então são olhos secos, né? Diarreia, infecções respiratórias, parasitoses e até tuberculose, né? É uma doença que, como essa pessoa ela está debilitada, né? Ela fica suscetível a uma doença como tuberculose. Isso é marasmo. Quachocor, edema. Edema, gente, é o acúmulo de líquido abdominal. Retardo do crescimento, hepatomegalia. Megalia significa, né, vem lá da notação científica, que é 10 a sexta, ou seja, quer dizer, é algo grande, é o fígado grande, é o fígado inchado, né? Apatia, alterações de pele e cabelo, anemia, xeroftalmia, anorexia, diarreia, infecções. Dificilmente você vai ver um exercício que cobre essas doenças, né? Aqui a gente tem um resumo. O quachocor, ele está associado principalmente à desnutrição proteica. Enquanto que o marasmo, ele está associado a uma desnutrição que envolve carboidratos, lipídios e proteínas. E aí a gente finaliza essa aula falando das enzimas. As enzimas, elas são proteínas, de maneira geral, né? Tem a exceção das ribozimas. As enzimas são proteínas que aceleram reações químicas. Aqui você tem o famoso modelo chave-fechadura. Enzimas são proteínas que aceleram reações químicas. Eu tenho aqui o substrato, eu tenho aqui a enzima e eu tenho ali o centro ativo. As enzimas, elas vão apresentar o sufixo ase, então lactase, né? Você tem aí sacarase, são enzimas, né, que tem esse sufixo ase. Agora observe, gente, eu tenho aqui uma enzima como, por exemplo, a lactase. Vou dar nome para essa enzima. A lactase, ela vai digerir o açúcar do leite, que é a lactose. Você vai lembrar que a lactose é um disacarídeo. Então, quando a enzima lactase ela quebra a lactose, você tem dois monossacarídeos, glicose e galactose, tá? Quando a enzima participa da reação química, observe que ela não foi consumida, gente. A região aqui do sítio ativo, ela continua intacta. A enzima, ela pode ser reaproveitada.
elas são específicas. O que significa dizer que uma enzima é específica? Significa, galera, dizer que a lactase só reage com lactose, que a maltase só reage com maltose. Então, elas são altamente específicas. Irreversíveis, elas não são consumidas durante as reações químicas. Essa lactase, ela pode reagir novamente com outro substrato de lactose, né? Esse é o famoso modelo chave-fechadura. Só que esse modelo chave-fechadura, ele está obsoleto. Giovanni, se ele está obsoleto, por que você está ensinando para nós? Porque é o modelo que cai no vestibular. O que é o modelo chave-fechadura? É você imaginar que o substrato, gente, ele encaixa perfeitamente no centro ativo da enzima. Só que não é assim. Os cientistas descobriram que a enzima ela não precisa estar com o centro ativo na posição esperando o substrato, ó. Mas quando a enzima ela identifica o seu substrato, ela muda a sua conformação de maneira que o substrato encaixe na enzima. Gente, esse modelo é chamado de modelo do encaixe induzido. Ele é o modelo mais atual. Para quem vai, né, ano que vem aí entrar na universidade, você não estuda mais o modelo chave-fechadura na universidade. Você estuda o quê? O modelo do encaixe induzido. O modelo do encaixe induzido ele é combinado com a tensão do substrato, ou seja, ó, o substrato se aproximou da enzima, a enzima muda a sua conformação, permitindo que esse substrato reaja com a enzima. Então, seria mais ou menos como se a enzima fosse uma luva e o substrato fosse a sua mão. A enzima, ela veste a mão como uma luva, né? Se eu pego uma luva, essa luva pode estar amassada, mas se eu desamasso ela, ela veste a minha mão. Então, o modelo do encaixe induzido é mais como um modelo luva, né? Substrato, tá? Ou luva e mão. Quais são os fatores que interferem na velocidade de reação enzimática? É a temperatura. Existe uma temperatura ótima. O teu corpo tem uma temperatura ótima de 36,5 graus Celsius. Se essa temperatura sobe muito, a gente pode ter desnaturação proteica. Se essa temperatura baixa demais, você pode ter uma hipotermia e morrer. Então, esse é um dos fatores. A temperatura é um dos fatores limitantes das enzimas e das proteínas. Existe um pH ótimo. Por exemplo, no nosso estômago tem um pH 2, na sua boca tem um pH 7, no seu intestino tem um pH 10. Então, o pH também é um fator limitante. E, por último, nós temos que a velocidade de reação enzimática varia de acordo com a concentração de substrato. Se eu tenho um número X de enzima, quanto maior a concentração de substrato, maior a velocidade de reação enzimática. Se eu quiser aumentar a velocidade de reação enzimática, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aumentar a quantidade de enzima, galera. Então, a concentração de substrato, ela interfere na velocidade de reação. Eu costumo dizer que a enzima ela é como se fosse um pedreiro. Um pedreiro, ele produz X, mas 2 pedreiros, eles podem produzir mais. Uma enzima produz X, 2 enzimas produzem mais, né? Então, quais são os fatores limitantes aí associados à velocidade de reação enzimática? Temperatura, pH e a concentração de substrato. Quanto mais tijolo você dá para um pedreiro, mais ele trabalha. Só que vai chegar um momento que ele atinge o limite dele. Esse limite, né? Veja que daí a velocidade de reação química ela permanece estável, permanece constante, tá? E a gente termina essa primeira aula falando, né, que as enzimas, elas não aumentam a energia de ativação. A enzima diminui a energia de ativação. O que significa isso, galera?
Vamos supor que você mora no 10º andar de um prédio. E eu dou uma missão para vocês. Eu falo, olha, tem um saco de cimento que está lá no térreo. E você tem que levar esse saco de cimento lá para o 10º andar do prédio. Só que hoje o elevador está quebrado. Então você vai ter que subir 10 andares carregando um saco de cimento sem o elevador. Você vai conseguir? Com certeza. Mas você vai cansar muito, vai gastar muita energia. A enzima é como se fosse o elevador, gente. O elevador vai te levar até o 10º andar muito mais rápido, fazendo com que você carregue o saco de cimento, mas que você gaste menos energia. Então, as enzimas, elas diminuem a energia de ativação, ou seja, elas diminuem a quantidade de energia necessária para que uma reação química aconteça. Isso é, né, entendimento importante. As enzimas diminuem a quantidade de energia para que uma reação química aconteça. Tá? Então, sem a enzima, a reação é tão lenta, mas tão lenta, que talvez o cara já morreu, dependendo dessa reação aqui. Com a enzima, você diminui a energia necessária para que a reação química aconteça. Beleza? Galera, em relação a essa primeira aula, alguma dúvida, alguma pergunta? Fique à vontade aí em perguntar para mim. Vamos lá para a Biologia B. Na Biologia B a gente vai falar de evolução e teorias. Vou fazer um intervalinho aí, 14h41 agora, gente. 4 minutinhos. 14h45 a gente volta, tá? Dá tempo de você pegar uma água, tomar um café, ir ao banheiro. E 14h45 você volta aqui comigo para a gente falar de evolução, tá bom? Se alguém tiver dúvida, manda aqui no chat.